Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 17 de março de 2024. Rodadinha curta, mas com jogos interessantes para a gente trabalhar. Às 14 horas começa a nossa rodada, por isso é muito importante você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque independente da hora que a gente lançar o nosso vídeo, a gente consegue lançar tempo para passar os nossos palpites aqui para vocês. Assistam assim que a gente lança e você vai garantir as melhores odds do dia, beleza? Antes da gente começar o nosso vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Meta de 200 likes para o vídeo de hoje. Ontem 100% de greens lá no nosso grupo VIP, chuva de greens, com odds superiores a essas que a gente passa no YouTube. Teve over na pontuação do LeBron James, over ali nas assistências do Anthony Edwards, duplinha na pontuação de Bulls e Oklahoma City Thunders, over ali, né, nos bloqueios do Chet Holmgren, teve também green ali na duplinha do New York Knicks, Josh Hart pontuando bem e o New York Knicks cobrindo o handicap, além, é claro, das nossas dicas de quem vai vencer as partidas do dia exclusivas para a galera do VIP. As melhores zebras, os melhores jogos para se apostar over e under, tudo isso e muito mais. Nossos guias e e-books estão todos lá para quem quer conhecer. Chama no WhatsApp, o menor preço do mercado está no valor promocional, R$30 mensais ou R$60, e você fica com a gente no mês de março, abril, maio, começo de junho e até o início da temporada 24-25, que a gente vai mandar muito conteúdo de pré-temporada exclusivo para a galera começar a próxima temporada com o pé direito. A gente sempre se baseia em números e estatísticas para ser lucrativo aqui no nosso canal e também no nosso VIP, e a gente sempre incentiva o conhecimento para a galera, disponibilizando guias de como apostar contra a favor de cada uma das equipes, desenvolvendo a galera com os e-books como começar a apostar, como apostar em bola de 3 e muito mais, todos os nossos métodos disponíveis para você que quer ser um apostador de alto nível. Vagas limitadas para esse nosso plano de R$60 até o final da temporada, então corram e garantam a sua vaga, beleza? Vamos começar aqui com Bucks e Suns. A gente tem nessa primeira partida um excesso muito grande de talento dos dois lados, e mais do que isso, dois times que entendem que para poder manter esse excesso de talento dentro de quadra, Malik Beasley, Chris Middleton, Damian Lillard, Bradley Beal, Devin Booker, além de outros jogadores ofensivamente muito bons, mas que compensam na defesa, esses jogadores já citados não compensam na defesa. O plano é, eles vão pontuar bem contra a gente, mas será que eles vão conseguir segurar o nosso poderio ofensivo? E é baseado nessa ideia de um ataque muito mais forte que esses dois times foram construídos e tentar compensar, às vezes, a falta de qualidade individual na defesa em uma defesa mais coletiva. Porém, fato é que são dois times muito talentosos, que melhor atacam do que defendem. Então, consequentemente, deve ser um jogo bem pontuado. A nossa opinião para essa partida vai ser um over na pontuação total. A Bet365 não está aparecendo aqui para a gente questão de pontuação, mas até acima de 222,5 pontos totais, acho válido para essa bet. Tentem encontrar ali uma linha pagando em torno de 50, que é o mínimo que a gente gosta de trabalhar. A última partida entre essas duas franquias que aconteceu nessa temporada, a gente não tinha o Damian Lillard à disposição e a gente conseguiu completar para 220 pontos. Considerando que ele deve ter impacto no ataque dos Bucks, pontuando, e também do Suns, porque ele não é um grande defensor, eu acredito que a gente consiga ultrapassar essa linha de pontos, beleza? A gente está falando de um Milwaukee Bucks que hoje joga dentro de casa, eles são o quinto melhor ataque na NBA e eles são também o quinto time mais rápido, então eles devem ditar o ritmo da partida em um ritmo mais intenso, veloz, até porque é um jogo mais lento, beneficiaria o Phoenix Suns. Então, com essa velocidade, com o relógio sendo pouco gasto, a gente deve ter muitas posses de bola por minuto. E a gente também está falando de um Phoenix Suns que é um dos 10 melhores ataques da NBA, mas diversas vezes eles não contam com seu trio Durant, Booker e Beal. Quando eles estão em quadra, a eficiência ofensiva desse time aumenta demais, mas repito, a defesa também deixa a desejar. Defensivamente falando, o Milwaukee Bucks é um time de meio de tabela, bem como o Phoenix Suns, mas a gente tem grandes possibilidades desses dois times machucarem um ao outro na partida de hoje. Então, nosso palpite vai ser um over na pontuação. Tentem pegar uma linha mais baixa no ao vivo, vai compensar, porque em algum momento o Suns vai cadenciar o jogo, mas ainda assim ficar no under em um jogo aqui com dois times tão talentosos seria loucura. A gente só estaria se baseando aqui em um possível ritmo lento ditado pelo Suns, mas eu considero muito pouco. De resto, todos os outros fatores e justificativas, desde que Giannis esteja em quadra, claro, ele é dúvida para hoje, são de que será um jogo bem pontuado. Falando agora de Pistons e Heat, aqui a gente tem uma duplinha para indicar para vocês. A gente acredita na vitória do Miami Heat e a gente também acredita que eles façam mais de 103,5 pontos. Na última vez a gente tinha investido ali em uma pontuação somente do Miami Heat, e a gente continua acreditando que faz sentido trabalhar só com a pontuação deles. Acima de 107,5 pontos, tá pagando em torno de 55, eu acho que faz sentido. Mas eu acho que uma coisa que está conectada à outra,
Eles têm muitas vantagens em cima do Detroit Pistons e por mais que a equipe do Miami Heat não seja genial, eles têm o que é suficiente para vencer os seus adversários. Quando a gente fala em eficiência ofensiva, o Miami Heat é a 22ª da NBA, nada demais, mas o Detroit Pistons é a 25ª, ou seja, eles são piores. Defensivamente, o Detroit é a 4ª pior defesa da NBA, enquanto que o Miami Heat é uma defesa de top 10, então a gente também tem aqui vantagem para a equipe da Flórida. O Miami Heat nos últimos 5 jogos, em 4 eles conseguiram vencer o Detroit Pistons e superar a casa dos 103,5 pontos. A única vez que eles não conseguiram isso foi uma partida que aconteceu em 2023, mas ainda assim foi por apenas um pontinho. Então a gente tem bastante esperança de que hoje eles consigam se sair bem e pontuar contra um adversário tão ruim na defesa. Uma coisa que a gente pode observar aqui, o Detroit também é o segundo time que mais leva os seus rivais para a linha de lance livre em toda a NBA. Então essa marca de 103,5 pontos, eu acho que é perfeitamente alcançável ali quando a gente fala de Miami Heat. Em relação à pontuação de jogador, a gente tinha indicado ali pra galera uma pontuação over do Terry Rozier, que bateu, porém eu tomaria bastante cuidado hoje. Apesar dele ter todos os encaixes necessários, ele é um grande pontuador de mano a mano, de pick and roll, e o Detroit Pistons é um dos 5 times mais vazados da NBA para esses dois tipos de jogada. A gente está falando de um jogo consecutivo. Esses times jogaram recentemente e o Detroit Pistons certamente vai fazer alguns ajustes para poder minar o jogo individualmente falando de jogadores do Heat. Porém, dificilmente eles vão conseguir minar o de todos ao mesmo tempo. Então eu ainda acho que uma intenção aqui, um over coletivo, faz um pouquinho mais de sentido, pelo menos no primeiro momento. Beleza? O Detroit Pistons hoje joga dentro de casa e eles são um dos 10 times mais rápidos da NBA. Eles devem ditar o ritmo dessa partida e com isso devem ceder muitas posses de bola para os seus rivais, porque eles vão gastar pouco relógio. Com isso, mais chance deles pontuarem bem. Então vamos com essa duplinha aqui e partir para a nossa próxima análise, que será entre Dallas e Denver Nuggets. É mais ou menos a mesma argumentação que a gente tem no confronto entre Bucks e Suns. Um excesso muito grande de talento dos dois lados da quadra, um encaixe muito privilegiado para o Denver Nuggets machucar esse Dallas Mavericks, já que o Dallas Mavericks sofre muitos pontos para pivôs e sofre também muitos pontos para alas pivôs. A gente está falando de um Dallas que para a posição de pivô é o 5º time mais vazado da NBA, para ala pivôs eles também são o 5º. Então até aí, apesar de jogar fora de casa, o Denver tem uma pequena vantagem, porque o Aaron Gordon e o Nikola Jokic devem ferir bastante esse garrafão do Dallas Mavericks. Só que acima de tudo, isso é um primeiro passo que a gente tem para um jogo bem pontuado. Eu acho que o mercado também deu linhas interessantes, que por conta da cadência do jogo que às vezes o Denver implica, pode ser que a gente pegue essa linha aqui pagando um pouquinho melhor, ou então os 221,5 pontos no ao vivo pagando em torno de 50, mas para o pré-jogo vamos de acima de 223,5 pontos totais, e a gente acredita nesse bom resultado em relação à pontuação, porque a gente está falando acima de tudo de um mandante que sabe que não sabe se defender, então eles precisam pontuar bem. Consequentemente, a gente tem jogos movimentados quando a gente fala de Dallas Mavericks. Eles sofreram 119 pontos de média, mas eles também produziram muito bem. Eles conseguiram fazer pelo menos 114 pontos em 80% dos últimos 10 jogos que fizeram. Só que se a gente for olhar aqui por data, né, a gente pode observar que 70% dessas últimas 10 partidas que eles fizeram, eles conseguiram superar essa marca de pontos que a gente pretende que eles ultrapassem para hoje. Contra o Cleveland, contra o Toronto, contra o Boston, contra o Philadelphia, Indiana Pacers, contra o Miami Heat, foi bem por pouquinho. Contra o Detroit Pistons eles superaram e contra o OKC também. A gente ficou ali próximo dos 80% quase de conseguir superar essa marca para hoje. Como eu disse para vocês, a gente está falando de 2 ataques de um ótimo nível. O Dallas é o 6º melhor ataque por 100 posses de bola da NBA e o Denver Nuggets é o 7º. Então são 2 ataques de top 10 e pelo menos uma defesa que deixa bastante a desejar. O Dallas é uma das 10 piores defesas da NBA nesse momento da competição. Outro número interessante que a gente pode destacar aqui é o número de bolas de 3 convertidas, especialmente do Dallas Mavericks, que é o 3º time com mais bolas triplas em toda a NBA. Quando a gente vai aqui para Opponent Shooting, para poder entender as regiões ali onde a equipe do Dallas Mavericks mais sofre, depois a gente fala um pouco a respeito de tipo de jogada. Se a gente for falar aqui, a menos de 5 pés da cesta, eles têm o 3º pior aproveitamento em defesa de arremessos nessa região, que é a mais próxima que a gente tem da cesta. E esse é um setor onde, com cortes para cesta, o Aaron Gordon costuma frequentar bastante, e o Nikola Jokic, a gente sabe, se ele recebe a bola ali embaixo, ele tem muito talento para poder pontuar com enorme facilidade. Conseguiu fazer isso contra o Victor Wembanyama, então ele deve conseguir com tranquilidade contra o Lively II e também contra ali, né, o Daniel Gafford, por exemplo.
Outro tipo de jogada que pode ajudar a gente a trazer muitos pontos para essa partida de hoje é aqui no handoff. É uma jogada na qual a equipe do Denver Nuggets usa e abusa. O Dallas Mavericks é o quarto time mais vazado percentualmente falando, né? Com quarto pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de arremesso, enquanto que o Denver Nuggets, eles são o terceiro time que mais pontua dessa forma na NBA, na verdade ali em segundo, empatado com diversas outras franquias. Isso pode ser muito produtivo também, esse handoff feito do Jokic para o Jamal Murray pode sim ser muito bem aproveitado, né, nessa partida de hoje. Então eu acredito que deve ser um jogo bem movimentado, bem pontuado, a gente tem qualidade dos dois lados da quadra, Nikola Jokic deve jogar, Luka Doncic é dúvida para hoje, e a gente precisa desse esloveno em quadra para o Dallas Mavericks contribuir nessa posição. Esse over bateu nos únicos 2 confrontos que essas franquias tiveram nessa temporada, a gente teve pelo menos 234 pontos em todos os encontros, então eu acredito que hoje a gente deva ter uma noite bem pontuada sim, bem como aconteceu no último duelo que houve entre essas franquias e no penúltimo também, onde a gente teve 239 pontos, e o nosso palpite é apenas acima de 223,5, tem potencial. E antes da gente partir aqui para as próximas análises, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, conhecer o nosso grupo VIP, o mais completo do mercado, e o grupo VIP que se baseia em números e estatísticas a médio e longo prazo, você sempre será lucrativo, e como vocês podem ver, todas as nossas entradas são muito embasadas. A Estrela Bet também trouxe pra gente um link exclusivo para vocês, está aqui na descrição, para quem criar cadastro clicando no link que está aqui embaixo, dessa que é uma das principais casas de apostas que a gente tem no Brasil, você vai ter acesso a bônus exclusivos de até 100% e vai ter também ali promoções exclusivas pintando no seu feed, desde que você crie ali o cadastro, clicando no link aqui embaixo. Esses cupons, essas promoções que vão aparecer, são para diversos campeonatos, para diversos esportes, e vai aparecer durante todo o período em que você tiver conta e acessar ali a Estrela Bet. Mas lembrando, é só se você criar o cadastro, clicando no link que está aqui embaixo e fazer o seu primeiro depósito solicitando ali o bônus ou uma promoção especial logo de cara que a gente deixou para vocês. Vamos continuar aqui com Magic e Raptors e também Wizards e Celtics, porque aqui a gente vai indicar uma duplinha para vocês. A gente espera que o Boston Celtics pontue bem e que o Orlando Magic pontue bem também. A gente vai aqui de acima de 111,5 pontos do Boston Celtics. É o melhor ataque, encarando a pior defesa, então eles devem pontuar bem, devem vencer essa partida. E mais do que isso, o Wizards jogou recentemente, eles devem estar cansados. E a gente também acredita em uma boa pontuação aqui do Orlando Magic para poder fechar essa odd aqui de 1,50 acima de 105,5 pontos do Magic. Beleza? Por que a gente acredita nisso? Bom, além do Boston Celtics ser o melhor ataque e do Washington Wizards ser a melhor defesa, como a gente já especificou para vocês, a gente está falando de um Boston que em números médios de pontos por jogo eles fazem 120,9. A gente também está falando aqui de um Washington Wizards que tem um dos maiores ritmos da NBA, o maior nesse momento da competição, então eles vão gerar muitas posses de bola para os seus rivais produzirem bem nessa partida de hoje, e a gente está falando de um Washington que tem o pior aproveitamento em rebotes defensivos da NBA. Com isso, o Boston deve conseguir alguns rebotes ofensivos, fazer alguns pontos de segunda chance e corrigir arremessos errados. Os Wizards sofreram 122,2 pontos de média nos últimos 10 jogos que eles fizeram, e o Boston Celtics nos últimos 10 jogos marcaram 121,2 pontos de média, e contra alguns adversários de ótimo nível, como o Phoenix Suns 2 vezes, o Denver Nuggets, Warriors, Dallas, New York Knicks e alguns times ali que minimamente são mais under, que ou se defendem bem minimamente, ou então deixam o jogo ali um pouco mais cadenciado. Não é o caso do Wizards, é um dos times mais overs disparados que a gente tem na NBA, bem como é o Toronto Raptors, desde que eles fizeram diversas trocas aí, abrindo mão do Giannonobi, do Siakam e adicionando jogadores mais baixos e menos competentes defensivamente ao seu time titular. Outra coisa que a gente também precisa observar em relação a essa partida é que dessa vez o Magic joga em casa, RJ Barrett não joga, Scottie Barnes e Jakob Poeltl também não. 3 dos melhores defensores que esse time tem, ou dos que sobreviveram ali dentro dessa equipe, então a gente deve ter um Orlando Magic pontuando bem. O Toronto sofreu uma média de mais de 121 pontos por jogo nos últimos 20 jogos que fez, sofreram 106 pontos ou mais em 18 desses 20 jogos que eles fizeram, e deixaram abaixo ali apenas alguns times unders, como o Detroit, o Charlotte, o Houston, e ainda assim, alguns deles até ultrapassaram essa marca, como vocês podem ver. O Orlando Magic marcou 113 pontos contra eles, pensando aqui nesse recorte que a gente fez, e foi a partida que aconteceu há menos de uma semana, mas hoje em casa, eu acho que o Orlando tem condições ainda maiores de produzir bem. A gente tá falando de um Magic, que aqui, quando a gente fala para as posições onde eles têm os principais protagonistas deles, que é Paolo Banchero e também ali o Franz Wagner, nos últimos 15 jogos,
Toronto Raptors foi o 6º time mais vazado para jogadores da posição do Paulo Banchero, e para jogadores da posição do Franz Wagner, eles foram o 2º time que mais sofreu pontos também, além de serem o time que mais sofreu bolas de 3. Então, se a gente tem os principais protagonistas do Orlando Magic podendo produzir bem em casa, então eu acredito que a gente deva ter uma boa pontuação aqui coletiva. Olho nesse Orlando Magic e nesses jogadores. O Banchero, na última partida, parou em 17 pontos, as linhas dele geralmente estão em 21, 22.5, e ele fez tudo aquilo com 30% nos arremessos de quadra. Sua média deve voltar ao normal para essa partida hoje. Mais do que isso, ele fez 15 arremessos, ele é um jogador de quase 20, ele deve ter chances hoje também, bem como o próprio Franz Wagner, que começou voando, mas ele diminuiu um pouquinho o ritmo ali no último quarto, porque o Orlando, todo mundo estava pontuando bem. O Toronto Raptors é um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de arremessos de bolas triplas, né, ali no perímetro, então, consequentemente, o Orlando Magic pode pontuar de 3 em 3, coisa que não é muito forte deles, mas isso deve ajudar para um jogo mais movimentado. Para finalizar, vamos falar aqui a respeito de Clippers e Hawks. Os Clippers jogam em casa hoje contra um Atlanta desfalcado mais uma vez, só que 1-20 para esse Clippers que não vem conseguindo ter a dominância que muitos esperavam deles, e que tem como dúvida James Harden, Norman Powell, e não terá Russell Westbrook para hoje. Eu tentaria operar ali com a vitória dos Clippers no ao vivo, pagando em torno de 1,50. Eles são melhores em todas as categorias do que o Atlanta Hawks, ou pelo menos na maioria delas. Eles têm ali muitos jogadores individualmente de alto nível, enquanto que o Hawks vem sem seu principal jogador, Trae Young, e eles também venceram nos últimos 2 encontros consecutivos. A última derrota que aconteceu foi em 2023, na temporada anterior. Quando a gente fala dessas duas equipes, o Atlanta Hawks vem de 3 derrotas consecutivas e os Clippers perderam 3 dos últimos 4, mas foram adversários de nível top, como o Pelicans, isso que eles jogaram ali sem descanso, porque tinham vencido antes o Bulls com menos de 24 horas atrás, e perderam para o Timberwolves e Bucks, que são 2 dos melhores times de cada conferência, diferente do Hawks, que hoje deve perder essa partida, mas repito, com esse histórico recente, com esses possíveis desfalques dos Clippers, eu não consigo confiar no mod de 1,20 deles para poder colocar dinheiro no pré-jogo. Dá para esperar o mod ali melhorzinho, em torno de 40, 50, e operar no ao vivo com a vitória do time da casa. Spurs e Nets, se a gente encontrar algo interessante, a gente passa para vocês lá no nosso grupo VIP. Muito boa sorte para todos vocês hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Link da Estrela Bet aqui na descrição para vocês garantirem uma promoção e bônus exclusivos, e também o nosso grupo do WhatsApp. Chamem no WhatsApp e garantam muito conhecimento e aumentem as suas possibilidades de greens diariamente. Muito obrigado pela sua audiência e falou!